Olá, pessoal, do CEPI Silvio de Mello. Espero que esteja tudo bem com vocês. Para essa aula de hoje, na segunda série, eu preparei para vocês uma retomada do conteúdo, né, de física, sobre o estudo do calor, que nós estudamos aí no primeiro semestre de 2020, né, e espero que ser bastante assertivo, tá, nessa aula, para que possa esclarecer o máximo de dúvida que ainda possa restar desse conteúdo, tá bom? E só uma explicação, essa aula, houve uma live, né, desse assunto, só que aí eu tive uma falha técnica na gravação dessa aula, dessa live, então eu estou regravando novamente a aula, tá bom? Então você não vai ver a participação dos alunos nesse momento, mas houve participação na aula ao vivo, né? Houve participantes na aula, na live, né? Então, iniciando os nossos estudos, então, estudo do calor, né? Nós vamos fazer. Nós vamos estudar aí no primeiro capítulo, né? Da página 14 à página 27, temperatura, calor e sua propagação. Temperatura, né? Fala assim, aí de uma grandeza física macroscópica, né? Que está associada aí ao grau de agitação dessa partícula, né, de corpo. Então, se eu tenho pouca agitação, essa temperatura está baixa. Se eu tenho muita agitação, essa temperatura está alta, né? E é isso que eu estou medindo, né? Eu estou pegando a média dessas partículas, é como se eu estivesse somando cada uma dessas partículas que compõem esse corpo. Né? Se elas estão um pouco agitadas, eu vou pegar a média. Tem algumas que vão estar mais agitadas, outras estão menos agitadas. Então, eu pego a média dessas partículas e falo se ele tem alta temperatura ou se tem baixa temperatura. Então, dentro de um corpo, eu posso ter partículas que têm menos agitação do que outras? Sim, tem. As que estão mais próximas à fonte de calor, por exemplo, ela tem aí uma temperatura mais elevada, porque ela recebe mais energia térmica. Certo? Calor. Calor, o conceito de calor, é a energia térmica, agora só que ela está em movimento. Sempre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Né? Então, é a energia térmica agora em movimentação. Então, calor é isso. Né? Então, eu não sinto calor, cientificamente falando. Popularmente, nós podemos falar, né? Eu estou sentindo calor hoje. Mas calor a gente não sente, porque calor é uma movimentação de uma onda térmica, né? Onda de calor. Né? Lei zero termodinâmica. O que diz a lei zero? Eu tenho dois corpos, um corpo A e um corpo B. E esses dois corpos estão em equilíbrio térmico, nós chamamos de uma mesma temperatura. Se esses dois corpos estão à mesma temperatura e eu associo agora a um terceiro corpo, que também está à mesma temperatura de A e, consequentemente, a mesma temperatura de C, né? Isso tem um modelo matemático, né? Chamado o terceiro excluído, né? Então, se eles estão à mesma temperatura, eu digo que esse corpo, esse conjunto, esse sistema está em equilíbrio térmico. É isso que acontece, certo? Condução térmica. O que é condução? Condução vem a ideia de conduzir. Então, levando algo. Levando o quê? Calor. Levando o quê? Energia térmica. Que está o quê? Em movimentação. Sempre de uma região para outra. De maior temperatura para uma de menor temperatura. Né? Ou seja, na condução térmica, eu preciso do meio material. Do meio material. Na convecção térmica, basicamente ela funciona da mesma ideia, né? Transporte também de matéria, de energia, né? De uma térmica, de uma região para outra, só que agora ela acontece em meio material, mas em específico nos fluidos. O que são fluidos para os físicos? Fluidos são líquidos e gases. Né? Por que ocorre essa movimentação nos fluidos? Devido à diferença de densidade entre eles. Se você pegar o ar, por exemplo, que é um fluido, o ar quente ele tem a tendência de subir. A ideia, vamos pensar os ar-condicionados. Como que eles são instalados nas nossas casas? Em cima. Por quê? Porque o ar quente sobe e o ar-condicionado está lá em cima. Quando ele resfria o ar quente, o ar
quente vai descer ao ambiente e vai tornar aquele ambiente mais fresco, mais resfriado, né? Porque a tendência do ar quente é subir. Aí acontece esse ciclo natural do ar condicionado, né? Também alguns recebem o nome de circulador, né? Circulador de ar. Por que é o circulador de ar? Ah, porque ele roda. Não é porque ele roda, é porque ele faz a movimentação do ar no ambiente. O ar quente sobe e o ar frio desce. Então ele sobe, o ar quente, ele esfria e ele vai, quando ele chegou em cima, ele esfriou, ele vai descer. E o ar quente que está embaixo esquentou, o ar frio que desceu esquentou, ele vai subir e vai esfriar novamente, aquele ciclo contínuo. Por isso que eu chamo isso de convecção, né? Radiação térmica. O que é radiação térmica? É um processo de propagação de calor por ondas eletromagnéticas. Elas não é perceptível aos olhos humanos, né? Nós não conseguimos ver as ondas eletromagnéticas, né? Ondas de calor, né? E ela se propaga em meio material, mas também se propaga no vácuo. Não precisa de meio material em específico. Por exemplo, o Sol aquece o planeta Terra, por exemplo, por radiação térmica. Radiação térmica. Né? Então, não precisa de um meio material nesse sentido. Né? Nós temos aqui no capítulo 2, então, o estudo de termômetros, grandezas e equações de conversão. Basicamente, nós estudamos duas grandes equações de conversão, que é a de Celsius para Fahrenheit, e vice-versa, né? Fahrenheit para Celsius, e a de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Celsius, basicamente, né? Então, olha só, esse aqui eu tenho um modelo, né, de como ele é uma situação que vale a regra de proporcionalidade, ele é proporcional, né? Então, eu posso aplicar esse modelo aqui para resolver essa situação. Então, eu tenho aqui o θC é a temperatura de Celsius e o θF é a temperatura de Fahrenheit. Então, o enunciado, ele vai me dar uma temperatura de Fahrenheit, então eu vou achar de Celsius. Ou vai me dar a temperatura de Celsius, eu acho de Fahrenheit. Fazendo a manipulação algébrica. Aí, a conta é simples, né? Então, essa matemática aqui não pode ser problema para você resolver essa questão. Essa matemática envolvida aqui, nós temos que superá-la, porque nós já estamos no ensino médio, né? Esse é uma situação simplória, tá? Então, olha só, para temperatura em Kelvin é o T maiúsculo, né? E a temperatura em Celsius eu representei por θC. Então, se o enunciado te der a temperatura em Celsius, basta você somar com 273. Se ele te der a temperatura em Kelvin e querer a temperatura de Celsius, basta você subtrair 273 da temperatura de Kelvin que foi dada. Você tem que entender o racional por detrás do modelo, né? Capítulo 3, pessoal. Vai da página 37 à página 49, e nós fazemos aí nessa página o estudo dos sólidos. No estudo dos sólidos, nós temos aí a dilatação linear dos sólidos, né? Ou seja, que eu estou pensando na única dimensão. No nosso caso, nós nos preocupamos com o movimento, com o comprimento. Não que não haja dilatação nas outras dimensões, mas nós nos atentamos para o comprimento, porque é a maior dilatação, no caso. E desprezamos as outras dilatações, porque não tem nada no nosso mundo real que é unidimensional. Então, nós desconsideramos as outras variações e nos atentamos apenas para a dilatação linear do comprimento. O que significa isso aqui? Significa o seguinte, que a minha variação no comprimento ela é diretamente proporcional ao meu comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica linear do material que eu estou utilizando vezes a variação da minha temperatura. Isso que significa. De maneira análoga ou similar, funciona também para a superfície. Só o que acontece para a superfície? Como eu estou pensando de área agora é bidimensional. Eu tenho comprimento e largura. Por isso que agora o meu coeficiente de dilatação bidimensional, ele recebe o nome de beta. O que significa ele? Ele é 2 vezes o alfa, porque é uma vez para o comprimento e uma vez para a largura. Então, é 2 vezes o alfa.
Então eu tenho o seguinte, né? Então, o beta, que é o coeficiente de dilatação bidimensional, ele é 2 vezes o alfa. Porque eu estou considerando agora as 2 dimensões. O que muda nessa equação da superfície paralinear é isso. De modo semelhante, também acontece para a dilatação volumétrica, né? Então, agora, a variação do meu volume, ele é diretamente proporcional ao meu volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação térmico volumétrico, vezes a variação da minha temperatura. Agora, quando eu penso no volume, eu estou pensando em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então, quando eu penso aí no comprimento, na largura e na altura, eu tenho aí o beta. Então, é 3 vezes o meu coeficiente de dilatação linear. O beta, o gama, perdão. O gama é 3 vezes o meu coeficiente de dilatação linear. Essa é a ideia que nós temos que ter em mente. O resto é só pegar os dados, substituir no modelo e fazer as contas. Essa matemática, né, precisamos dominá-la, né? Capítulo 4, que trata a respeito de dilatação dos líquidos, né? Dilatação dos líquidos, páginas 50 a 56, são apenas 6 páginas nesse capítulo, né? Pessoal, por que eu passo a ideia do capítulo, né? Eu passo a ideia dos capítulos para você aprofundar os seus estudos, né? Até nas aulas, em algumas aulas nossas, eu utilizei o livro para mostrar para vocês como nós devemos fazer a leitura de uma obra como essa de física, né? Nós não lemos o livro de física como se lê um romance. É diferente, né? Então, eu passei para vocês aí como ler. Tudo na escola, meus alunos, ela tem uma racionalidade, tem uma intencionalidade. Tudo na escola, tudo que é proposto pelo professor, tem uma intenção, tem uma ideia. É mostrar para vocês alguma coisa, né? Então, olha só. A variação do meu volume real, então, ele é a soma da variação do meu volume aparente mais a variação do meu volume do recipiente. Olha só que eu peguei a variação do meu volume, que nós estudamos, nós relembramos no slide anterior, né? E nós estudamos ao longo desse primeiro semestre, né? Agora, o que significa isso aqui? Significa o seguinte, o que está por detrás disso aqui. O que está escrito você está lendo, né? Agora, o que está por detrás disso aqui? Está dizendo o seguinte, vamos imaginar que eu coloque um líquido para aquecer. Aí esse líquido vai aquecer a um ponto de extravasar, de derramar, né? Alguns livros falam precipitou, né? O líquido se derramou, né? Então, foi derramado. Beleza. Aí eu pergunto assim, aí você vai afirmar certo ou errado. O que derramou desse líquido é o que aumentou? Certo ou errado? Aí, a maioria das pessoas vão marcar como certo. Só que está errado. O que derramou desse líquido é chamado de volume aparente. Por quê, meus alunos? O volume aparente, que é o volume extravasado, ele foi o que aumentou do extravasado do líquido. Mas a minha vasilha, que está com esse líquido dentro, ela também aumentou devido à variação de temperatura. Então, aumentou, a vasilha também cresceu. E o líquido cresceu. Só que o líquido, devido a seu coeficiente de dilatação ser maior, aumentou mais do que a vasilha. E aí o volume do líquido extravasou, mas a vasilha já tinha crescido também. Aí eu chamo isso, então, esse somatório de volume real, que é o volume do líquido. Então, o meu volume do líquido realmente real, que aumentou, vai ser o volume aparente do volume extravasado, mais a variação do volume do meu recipiente. Então, eu tenho que calcular os dois para saber o quanto que realmente aumentou desse líquido. Essa é a ideia. Certo? Capítulo 5, o último capítulo que nós estudamos, pessoal, fala sobre calorimetria. E eu quero abordar 2 pontos importantíssimos da calorimetria, né? Que está aí na página 57, a página 89 do nosso livro-texto. Primeiro, o conceito aí de fonte de calor, né? Fonte de calor é o seguinte, eu tenho um corpo com a temperatura maior, T, eu chamei de T maior aqui, T maiúsculo, e um corpo com a temperatura T menor.
E esse corpo com a temperatura T maior vai ser fonte de calor para o corpo de temperatura T menor. Ou seja, quando eu tenho dois corpos que estão diferentes, com diferente temperatura, o corpo de maior temperatura vai ser fonte de calor para o corpo de menor temperatura. Essa que é a ideia de fonte de calor. O que é capacidade térmica? Capacidade térmica, então, vai ser a razão. Quando eu pego algo e divido por outro, eu chamo isso de razão, né? Então, capacidade térmica é a razão da quantidade de calor pela variação da temperatura. Isso é capacidade térmica. Já calor específico, ela é o quê? Calor específico vai ser a razão entre a capacidade térmica dividido pela massa vezes a minha temperatura. Olha só, pessoal. Aí fala, nossa, professor, mas eu tenho que guardar tudo isso. Pelo próprio enunciado do exercício, você já relembra. Por exemplo, você vê lá algo a 1 caloria por grau Celsius. Então, isso está falando o quê? De capacidade térmica. 1 caloria por grau Celsius está falando de capacidade térmica. Então, você vê lá, 1 caloria por gramas grau Celsius. Isso está falando de quê? Calor específico. 1 caloria por gramas grau Celsius, está falando de calor específico. 1 caloria por grau Celsius, né? Já está falando de capacidade térmica. Então, pelo próprio enunciado, você já sabe, então. Você lembra que capacidade térmica, então, vai ser caloria dividido pela temperatura. E se você lembra, então, que calor específico é a razão da capacidade térmica dividido pela massa vezes a temperatura. Aí nós chegamos a uma equação fundamental da calorimetria, que calor é diretamente proporcional à massa, vezes o calor específico, vezes a variação da minha temperatura. Isso é a equação fundamental da calorimetria. Nós deduzimos como consequência disso que nós estamos estudando, né? É uma consequência. E o outro conceito é o conceito de equilíbrio térmico. O que é um equilíbrio térmico, pessoal? O equilíbrio térmico é o seguinte. Então, peço uma água à temperatura ambiente, eu coloco dentro do calorímetro. O calorímetro é um recipiente de modo que eu não perca temperatura para o ambiente externo. Uma garrafa térmica, por exemplo. Aí eu coloco uma água lá, temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e vou lá e aqueço uma barra de ferro, uma pequena barra de ferro, de 100 gramas de barra de ferro lá, a 100 graus Celsius. E vou lá, pego essa temperatura, essa barra de ferro e coloco dentro do calorímetro. Vai haver um pico na variação da minha temperatura, essa barra de ferro dentro da água vai aquecer a água a um certo ponto e vai atingir um pico. Quando atingir esse pico na temperatura, eu chamo isso de equilíbrio térmico. Então, quando eu sei, o que acontece? Quando eu somo a quantidade de calor da água mais a quantidade de calor da barra de ferro, do bloco de ferro, ele é igual a zero. Se eu tiver vários objetos lá dentro, então eu vou somar todos. Mas como é só dois, a água e a barra de ferro, então é Q1 mais Q2 é igual a zero. Partindo desse pressuposto, agora eu volto na equação fundamental da calorimetria e faço qualquer manipulação algébrica agora para responder qualquer questão que me perguntar nesse sentido. Simples assim. Só partindo do pressuposto, então, que as trocas de calor num ambiente hermeticamente fechado, ela é zero. Esse que é o conceito. Beleza? No mais, eu me coloco à disposição de vocês e bons estudos e até mais.